Vamos retomar com a nossa aula então. Hoje nós veremos um crime interessante. Eu digo interessante porque até 2015 era um crime. Sabe aquele crime que você passa pelo Código Penal e não dá a mínima importância? Pois é, de 2015 para cá ele ganhou muita relevância. É o crime de inundação. Interessante. Por que ele ganhou essa relevância toda? Bem, pelo rompimento das barragens de Mariana em novembro de 2015 e de Brumadinho no início de 2019, alagando uma extensão enorme de terra, né? é, destruindo o patrimônio, matando centenas de pessoas. Pois é um crime que a gente, quando estudava o Código Penal, passava por ele e pensava, poxa, crime de inundação, qual a importância de se estudar esse delito? Pois é, como são as coisas, de 2015 para cá, ganhou muita relevância o estudo desse crime de inundação, conforme nós veremos, principalmente pelo rompimento dessas duas barragens que são considerados, estão entre os maiores crimes ambientais do mundo, tá? Pois bem, onde está previsto o crime de inundação? Está no artigo 254 do Código Penal. Vamos então lá no 254 para nós fazermos uma leitura do tipo penal. Olha bem, o que fala o 254? Causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Sabe, estudo do crime de inundação, ele é fácil. Por quê? Porque nós já vimos outros dois crimes que encontram embasamento, as raízes desses outros dois crimes são as mesmas do crime de inundação, ou seja, o incêndio e a explosão, a fundamentação legal, a natureza jurídica, a raiz desses dois crimes, tanto o crime de explosão como o crime de incêndio, tem muita semelhança com o crime de inundação, tá bem? Então fica mais fácil de nós compreendermos, porque nós já temos uma base com relação aos outros dois crimes que foram vistos. Então vamos lá, vou repetir para a gente dar início ao estudo doutrinário do crime de inundação. Artigo 254. Causar inundação, expondo a perigo à vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Pena: reclusão de 3 a 6 anos e multa no caso de dolo, ou detenção de 6 meses a 2 anos no caso de culpa. Então, de antemão, eu já consigo enxergar que o crime de inundação ele é punido tanto a título de dolo como a título de culpa. Bom, vamos lá então. Primeira coisa, como a gente já faz de praxe, seguindo a nossa linha. Qual que é o bem jurídico protegido no crime de inundação? É o mesmo bem jurídico adotado, protegido no crime de explosão e no crime de incêndio, ou seja, a incolumidade pública. O que é a incolumidade pública? Um número indeterminado de pessoas, correto? Uma quantidade indeterminada de pessoas, correto? Então põe isso aí. Uma quantidade indeterminada de pessoas que acabam ficando sujeitas a perigo em razão desse caso aí da inundação provocada. Bem, agora nós vamos então para o sujeito ativo. Quem é que pode ser autor do crime de inundação? O crime de inundação é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Tá? Então coloca no seu caderno aí. É crime comum, sujeito ativo, crime comum, qualquer pessoa pode ser autor do crime de inundação, tá? Sujeito passivo, quem que é vítima do crime de inundação? O mesmo sujeito passivo do crime de incêndio e do crime de explosão, ou seja, a coletividade.
tá? A coletividade, aquela quantidade indeterminada de pessoas e também quem porventura venha a ser atingido de forma direta pela inundação, tá? Então, é isso aí. Sujeito passivo, a coletividade. Tá? Agora, tipo subjetivo. Quando eu falo em tipo subjetivo, eu quero citar se referido crime é punido a título de dolo ou é punido a título de dolo e de culpa. Tá? Nós já vimos aí, ao fazermos uma leitura do 254, que o crime de inundação ele é punido tanto a título de dolo como a título de culpa. Então, anota aí, é crime doloso, é crime culposo. Saulo, só para lembrar um pouco, dolo é a vontade livre, consciente de praticar o ato ou assumir o risco. E a culpa é praticar o ato em razão da negligência, da imprudência, da imperícia, em síntese, em razão da falta de cuidado. Não é? Muito bem. Então, o tipo subjetivo do crime de inundação, dolo e culpa. Tá? Então, anotem isso aí. Muito bem. Veremos agora tipo objetivo. Então, o que consiste o estudo do tipo objetivo? Dissecar a redação do tipo penal. Analisar os pormenores, alguns detalhes importantes, algum comentário que seja necessário ser feito. Tá? Primeira coisa, qual que é o núcleo do tipo penal? Quando eu falo em núcleo do tipo penal, qual que é o verbo principal daquele artigo? Né? Causar, ou seja, causar inundação, provocar, né? Criar inundação. Saulo, o que é inundação? Poxa, enchente, alagamento. Né? Enchente, alagamento provocado pelo quê? Por uma grande e incontrolável quantidade de água. Né? Um grande e incontrolável volume de água, de barro, como foi, por exemplo, né, os dois acidentes que nós tivemos nos rompimentos das barragens, tanto de Mariana como de Brumadinho. Né? Então, olha só, é o alagamento, é a enchente, é um grande e incontrolável volume de água, de barro, que coloca em risco, em perigo concreto, uma quantidade indeterminada de pessoas, de relação à vida, à integridade física, ao patrimônio, mas o clássico, tá? Já conhecemos e nós vivenciamos isso, né, na nossa cidade, perfeito? Tá. É necessário que cause esse perigo concreto, né, a essa coletividade, a vida, a integridade física e esse patrimônio de uma quantidade indefinida, indeterminada de pessoas, tá bom? Tudo bem. Saulo, e a consumação? Quando eu falo em consumação, é possível que haja a consumação do crime de inundação ou a tentativa? Sim, é possível. Por que é possível? O crime de inundação é um crime material, ou seja, resultado naturalístico. Então, quando que eu vou ter a consumação desse crime? Uma vazão de grande quantidade de água. Quando que esse crime se consuma? Com a vazão de grande volume de água ou de barro e colocando em perigo concreto uma quantidade indeterminada de pessoas e patrimônios. Então, vamos lá, vamos registrar isso. Quando que se consuma o crime de inundação? A vazão de um grande volume de água, de barro, colocando em perigo concreto, né, um número indeterminado de pessoas e de patrimônio. Tá? É possível a tentativa? Sim, é possível a tentativa. Por ser crime material, todo crime material é passível de tentativa. Então, por exemplo, que eu posso citar, uma tentativa de crime de inundação. O indivíduo tenta abrir as comportas de uma grande hidrelétrica para causar a inundação. Na hora que ele está manipulando aquelas comportas com a intenção de abrir, ele é impedido por terceiros.
Então eu tenho o quê? Tentativa de crime de inundação, tá bem? Porque ele iniciou a execução do crime ao começar a abrir as comportas, mas não consumou por circunstâncias alheias à vontade dele. Quais circunstâncias alheias à vontade dele? Ele foi impedido por terceiros, no nosso exemplo. Beleza? Então, muito bem. Então, o crime de inundação, ele admite a forma tentada também. Muito bom. Saulo, e aí eu tenho algumas dúvidas. O rompimento das barragens de Mariana e de Brumadinho, por exemplo, onde morreram centenas de pessoas. Qual o crime que eu tenho ali? Crime de inundação ou crime de homicídio? Homicídio doloso, homicídio culposo, inundação dolosa, inundação culposa? Como apreciar? Olha que interessante. De 2015 para cá se criou uma enorme controvérsia sobre esse tema, uma celeuma gigantesca, né? Parte da doutrina se inclinando em um sentido, parte da jurisprudência adotando linha diferente, e ainda não foi bem pacificado. Mas tem uma forte linha jurisprudencial e doutrinária que eu acho que merece toda a atenção devido à fundamentação jurídica dela. E o que é isso? Primeira coisa, deixa eu anotar duas observações com relação ao concurso de crimes, para a gente deixar claro isso e depois possamos fazer uma abordagem no caso do rompimento de Mariana, de Brumadinho, que acabou atingindo várias pessoas, matando centenas de pessoas. 2 pontos eu tenho que entrar antes de fazer essa observação com vocês. Primeira coisa, se o indivíduo deseja matar uma pessoa, né? E para ele matar uma pessoa, ele provoca uma inundação. Vou dar um exemplo. Ele deseja matar uma pessoa que se encontra em uma fazenda. E ele acaba abrindo as comportas de uma hidrelétrica para que haja uma inundação e essa água, esse volume de água, passe na fazenda onde está aquela pessoa e mata aquela pessoa. Além de matar aquela pessoa, aquela vazão de água, aquela enchente, colocou em risco também uma quantidade indeterminada de outras pessoas que estavam nas imediações, de patrimônios diversos. Qual o crime que eu tenho? Muito bem, eu tenho 2 crimes nesse caso. Eu tenho um crime de inundação e eu tenho crime de homicídio qualificado pela asfixia. Por que pela asfixia? Porque quem estava naquela fazenda, a vítima, o indivíduo desejava matar, morreu de afogamento, morreu asfixiada. Então, qual era o dolo dele? O dolo dele, a intenção dele, a vontade dele era de praticar homicídio. E ao praticar o homicídio, ele praticou também o crime de inundação. Então, porque ele responde pelos 2 crimes, porque ele praticou o homicídio doloso com relação àquela vítima e também acabou colocando em perigo uma quantidade indeterminada de outras pessoas que estavam naquelas adjacências ali. Então eu tenho homicídio qualificado pela asfixia e inundação em concurso formal imperfeito, ou seja, mediante só uma ação de abrir as comportas, ele acabou praticando 2 homicídios, 2 crimes, o homicídio e o de inundação, e os 2 crimes acabaram sendo desejados por ele. Então haverá o somatório de penas. Registrar isso aí? Muito bem. E uma segunda situação muito interessante, se alguém causa inundação em razão de inconformismo político, tá? Será crime contra a segurança nacional. Não será o artigo 254 do Código Penal. Será o artigo 20 da Lei de Segurança Nacional. Qual que é a lei? Lei 7.170 de 1983. Dito isso, nós vamos fazer uma abordagem que você vai colocar no seu caderno assim, olha, importantíssimo, fundamental, crucial para entender a matéria.
Quando eu digo isso, essas observações que nós faremos agora, elas dizem respeito não só ao crime de inundação, mas ao crime de incêndio e ao crime de explosão. Mas eu deixei para abordar agora no crime de inundação, dada essa convivência que nós tivemos com o rompimento das barragens que eu já citei, e aí nós vamos vivenciar isso com maior facilidade, o que ajudará a fixar a matéria. Muito bem. 2015, rompeu a barragem de Mariana. 2019, rompeu a barragem de Brumadinho. Centenas de pessoas morreram, mais de 300 pessoas morreram, vítimas dessa enchente, dessa avalanche de barro e água que desceu rapidamente pela região onde estava a hidrelétrica, onde estavam essas barragens, né? E acabou que não deu tempo dessas pessoas procurarem abrigo e todas acabaram sendo vítimas dessa enchente de barro, desse alagamento de barro. E aí eu pergunto para vocês, os responsáveis pelo rompimento dessa barragem, né? Quando eu digo os responsáveis, são aqueles que deveriam monitorar a barragem. Então, já de antemão, sabemos que se essa barragem se rompeu por falta de monitoramento ou por ter assumido o risco de rompimento, nós teremos o crime de inundação doloso ou culposo, né? Será culposo quando os responsáveis pela manutenção da barragem não adotaram medidas de fiscalização, de controle, de reforço da barragem. Perfeito? E será doloso quando tais indivíduos propositadamente romperam aquela barragem ou, sabendo do risco que a barragem oferecia de rompimento, assumiram o risco. Então, primeira coisa, nós teremos o crime de inundação na forma dolosa, dolo direto ou dolo eventual, indireto eventual. Certo? Muito bem. E aí a barragem de Mariana, a barragem de Brumadinho se rompeu. Essas barragens se romperam e mataram, e a enchente acabou matando centenas de pessoas. Qual o crime que eu tenho? Eu tenho o crime de inundação mais 300 homicídios? Ou eu tenho 300 homicídios e não tenho crime de inundação? Começou-se então uma discussão acadêmica em torno desse assunto. Evidentemente que correntes para todos os lados, que vitimou-se 300 pessoas, que é um caso, um fato gravíssimo, né, e precisa ser responsabilizado, os responsáveis precisam ser punidos conforme a lei. Mas nós precisamos seguir o que está no direito, o que a lei recomenda. E aí existe uma linha doutrinária e jurisprudencial sobre o assunto que eu particularmente comungo dela. Qual é essa linha doutrinária? Se você for no artigo 258 do Código Penal, observa, nós estamos estudando 254, inundação. Se você for no 258, esse artigo 258 diz o seguinte, olha, os crimes de perigo comum, quais crimes de perigo comum? Dentro dos que nós já vimos, incêndio, explosão e inundação. Se nos crimes de perigo comum, praticados dolosamente, ocorrer lesão grave, a pena será aumentada de metade. Se ocorrer morte, a pena será em dobro. O que quer dizer esse artigo 258? Esse artigo 258, ele fala dos crimes agravados pelo resultado. E então, eu posso dizer o seguinte, Mariana e Brumadinho, apesar de ter centenas de mortes, nós não podemos, no meu ponto de vista, de uma linha, inclusive a Justiça Federal já entendeu nesse sentido, nós não podemos falar em 300 homicídios. O crime é único. Qual crime? Crime de inundação agravado por 300 mortes.
E aí, qual vai ser a pena desse crime? É a pena prevista no Código Penal de 3 a 6 anos, e como ocorreram muitas mortes, a pena vai ser aplicada em dobro. É uma causa especial de aumento de pena que vai ser inserida na terceira fase de aplicação da pena. Por mais bárbaro que seja, o responsável por esse crime aí não vai ser punido com a pena superior a 12 anos. Por que eu digo 12 anos? Porque a pena máxima do crime de inundação é de 6 anos, aplicando em dobro 12 anos. Existem ainda alguns entendimentos, alguns criminalistas que dizem que o indivíduo, que o responsável pelo rompimento das barragens, deveria responder pelo crime de inundação mais 300 homicídios. Num primeiro momento, parece ser um raciocínio coerente. No entanto, o direito penal ele tem seus princípios, tem um regramento, e nós não podemos afastar esses princípios em razão de comoção social, evidentemente. E qual que é o fundamento para eu dizer que se aplica, nesse caso de Mariana e de Brumadinho, o artigo 254, o crime de inundação, cuja pena é de 3 a 6 anos, aplicada em dobro. Um princípio que nós estudamos no Direito Penal 1, quando se fala em conflito aparente de normas, o princípio da especialidade. O que é esse princípio da especialidade? Ele diz que quando houver duas normas que aparentemente se aplicam a um caso concreto, deve-se priorizar a aplicação daquela que possui elementos especializantes em relação à outra. Então, o homicídio é uma norma comum. A inundação agravada pela morte, ela possui elementos especializantes em relação ao homicídio. Ou seja, enchente, o alagamento, o crime de perigo, o ser crime de perigo concreto. Né? Então, afasta, a meu juízo, de uma parcela dos aplicadores do direito penal a possibilidade de aplicação do artigo 121 no crime de Mariana e no crime de Brumadinho, tá bom? Então, você pode pesquisar, formar sua opinião, ler o posicionamento de quem entende sentido contrário, tá? Mas isso é importante, é uma matéria atual, super atual, tá? E ainda os tribunais estão se debruçando sobre isso, porque os processos criminais contra os responsáveis, presidente, diretores, engenheiros de Mariana e de Brumadinho, os processos estão em tramitação. Tá? Então, olha que interessante para você registrar isso aí. O rompimento da barragem, o provocar uma grande inundação e causar morte de diversas pessoas, tá? Onde o dolo foi o crime de inundação, configura, num primeiro momento, o crime de inundação agravado pelo resultado, ou seja, de 3 a 6 anos com a pena dobrada. O mesmo raciocínio vale para o crime de explosão e vale também para o crime de incêndio. Registra isso. Então, por exemplo, um indivíduo deseja causar incêndio em um determinado local. E se desse incêndio ocorrer vítimas, nós teremos o crime de incêndio e não o crime de homicídio. Nós teremos o crime de incêndio agravado pelo resultado, tá bom? Só teria a possibilidade de aplicação do crime de homicídio se o indivíduo desejava matar uma pessoa, uma quantidade determinada de pessoas utilizando de incêndio, e além de ter matado essas pessoas, ele atingiu, o fogo atingiu uma extensão enorme, colocando em perigo uma quantidade indeterminada de pessoas, de integridade física, de patrimônio. Aí, nesse caso, eu teria dois crimes: os homicídios desejados, os homicídios dolosos, em concurso com o crime de inundação. Agora, com o crime de incêndio, desculpa. Então, tanto o incêndio como a explosão, quanto a inundação,
Se o incêndio, a explosão e a inundação foram dolosos, e em razão desses eventos, quantidade indeterminada de pessoas foi colocada em risco, está consumado o crime de explosão, de inundação e de incêndio. Agora, se da inundação, da explosão e do incêndio, né, onde o dolo era a inundação, a explosão ou incêndio, acarretarem mortes ou em lesão corporal grave de determinadas pessoas, o que eu terei? Eu continuarei tendo tão somente o crime de inundação, o crime de incêndio ou o crime de explosão agravado pelo resultado de lesão corporal grave ou de morte. Ou seja, as penas serão dobradas ou serão aumentadas pela metade, conforme o artigo 258 do Código Penal. Bom, não há que se falar, nesse caso, em concurso de crimes, em razão do princípio da especialidade. O próprio Código Penal já trouxe no artigo 258 que, se do incêndio, se da explosão, se da inundação ocorrer morte, a pena será aplicada em dobro. Então, ou se ocorrer lesão grave, a pena será aumentada de metade. Em razão desse princípio da especialidade, ou seja, o artigo 258, ele é especial em relação à regra geral do homicídio previsto no artigo 121. Bom, então anota isso aí. Para deixar bem claro, eu só terei o crime de homicídio com emprego de fogo, de explosão ou de inundação se o dolo do indivíduo era matar uma ou algumas pessoas com emprego de fogo, com emprego de asfixia, com emprego de explosão, tá bom? Agora, se o dolo, se a intenção era de alagar uma quantidade enorme, né, de terreno, colocando patrimônio em risco, integridade física e também a vida, o crime é de inundação. Princípio da especialidade. Anota isso, coloca importante, que provavelmente vocês vão ser solicitados a fazer uma abordagem sobre esse assunto aí. Tá? Então, é grave, morreram 300 pessoas em rompimento dessas barragens, até mais de 300 pessoas. Sim, há que se falar em 300 homicídios, uma linha doutrinária e jurisprudencial se inclinando a dizer que não há. Eu concordo particularmente, apesar dessa sensação de impunidade que vai gerar, mas o Código Penal possui seus princípios, seus regramentos, e nós não podemos afastar a aplicação da norma penal em razão da comoção social, tá bom? Então, muito bem. Para a gente concluir o estudo do crime de inundação, coloca aí classificação doutrinária. Qual a classificação doutrinária do crime de inundação? Muito bem. Primeira coisa, o crime de inundação é um crime comum, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa. Tá? É um crime comissivo, né? Ou seja, exige uma conduta positiva, crime por ação, nada impedindo, né? Todo crime por ação é possível que ocorra por omissão. Omissão de quem? Dos garantidores. Aí serão chamados de crimes omissivos impróprios. Mas ele é um crime por ação, um crime positivo, um crime comissivo, tá bom? Bem, o que mais podemos relembrar a respeito da classificação doutrinária do crime de inundação? Ele admite o dolo ou a culpa. Então ele é punido tanto a título de dolo como a título de culpa, para o fato de que a modalidade culposa, a pena é bem mais branda, tá? E ele pode ser agravado também em razão da modalidade culposa. Tá? Uma pequena observação para a gente colocar. Quando houver inundação dolosa, presta atenção, quando houver inundação dolosa e lesão em razão da e pessoas forem lesionadas em razão da inundação dolosa, só terá aumento da pena se a lesão que as pessoas sofreram em razão da inundação dolosa for lesão
grave. Registre isso aí. Tá? Já na inundação culposa, anota isso aí que isso é importante. Já na inundação culposa, para que haja o aumento da pena, lá do 258, a lesão tem que ser basta que a lesão seja uma lesão corporal simples. Perfeito? Muito bem. Vamos dar sequência aí. O crime material, o crime de inundação é um crime material, portanto não transeunte, ele deixa vestígios, ou seja, de resultado naturalístico, tá? Registro. É um crime de perigo concreto e coletivo, ou seja, precisa colocar em risco uma quantidade indeterminada de pessoas em decorrência da enchente, do alagamento provocado pela inundação, tá? É um crime unissubjetivo ou monossubjetivo, quer dizer, pode ser em regra praticado por apenas uma pessoa, nada impedindo que seja praticado por vários. E caso seja praticado por vários, nós teremos um chamado concurso eventual de crimes. O crime de inundação, gente, também é um crime plurissubsistente. Admite vários atos. E estes atos, né, consistentes em causar inundação, podem ser realizados de diversas formas. Então, é de forma livre também. O crime de inundação é um crime de forma livre. Tá? É um crime instantâneo. O crime de inundação é um crime instantâneo. Registra isso. Tá? É um crime instantâneo. Lembrando que nós temos os crimes instantâneos, os instantâneos de efeito permanente e os crimes permanentes. O crime de inundação é um crime instantâneo. Tá? Ele é pluriofensivo. Por que ele é crime pluriofensivo? Porque ele atinge uma gama enorme de pessoas. Ele coloca em risco a incolumidade pública, a coletividade. Muito bem. A natureza da ação penal. Poxa, se é um crime que coloca em risco uma quantidade enorme de pessoas, é fácil deduzir que é um crime de ação penal pública incondicionada. Tá? Mas não é só esse o raciocínio que leva à conclusão de que é um crime de ação penal pública incondicionada. Basta que você vá ao artigo e verifique. Se ele não mencionar a natureza da ação penal, ou seja, mediante representação ou queixa, ele é de ação penal pública incondicionada. Ele não é de ação penal pública condicionada e nem de ação penal privada. Tá? Para a gente finalizar, ele é um crime que cabe fiança na fase policial? Atente. Eu tenho a inundação dolosa e eu tenho a inundação culposa. Para o crime de inundação dolosa, não é possível a fiança na fase policial, porque a fiança na fase policial só é possível para os crimes cuja pena máxima seja de até 4 anos. E a inundação dolosa, a pena máxima é de 6 anos. Já para a inundação culposa, é possível a fiança na fase policial, porque a pena máxima é inferior a 4 anos, tá bom? Bem, é um crime que admite a suspensão do processo, suspro. Mesma observação, a inundação dolosa não admite suspro. Para caber a suspensão do processo, a pena mínima do crime tem que ser de até 1 ano. E na inundação dolosa, a pena mínima é de 3 anos. No entanto, cabe para a inundação culposa a suspensão do processo. Para a gente finalizar, o crime de inundação é de pequeno potencial ofensivo, ou seja, está sujeito ao regramento da Lei 9.099, ou seja, do juizado especial criminal, onde é lavrado um TCO, feito uma autocomposição, uma transação penal. A mesma observação que nós fizemos. Depende. Na inundação dolosa, não há que se falar em crime de pequeno potencial ofensivo. Porque o crime de pequeno potencial ofensivo exige que a pena máxima em abstrata do crime seja de até
2 anos. Na inundação dolosa, a pena máxima é de 6 anos. Então, a inundação dolosa não é crime de pequeno potencial ofensivo. Já a inundação culposa é de pequeno potencial ofensivo. Tá bem? Conforme a nossa rotina de aulas, ao término da nossa explicação, eu tenho deixado para vocês algumas perguntas para que sejam enviadas para o meu e-mail, tá bom? Então, anotem aí as perguntas e para vocês mandarem para o meu e-mail sgvmansur@yahoo.com.br. Alguns alunos ainda não mandaram todas as respostas dos questionamentos que eu fiz nas aulas anteriores. Por favor, completem isso aí e mandem, tá bom? Antes das nossas provas que serão marcadas para a semana que vem. Primeira pergunta, vamos lá. No que consiste o crime de inundação? O que é inundação? Primeiro. Segundo, o crime de inundação que resulte em morte, haverá concurso com o crime de homicídio ou será tão somente o crime de inundação o imputado ou responsável do alagamento pela enchente? Terceira pergunta, qual o tipo subjetivo do crime de inundação? Dolo, culpa, dolo e culpa? Quarta pergunta, na verdade não é uma pergunta, faça a classificação doutrinária do crime de inundação. E a quinta e última pergunta, que vai se estender para os crimes anteriores que nós vimos, de incêndio, de explosão. Então, essa pergunta vai ajudar a relembrar, a esclarecer, a ter uma visão tanto do crime de incêndio, como do crime de explosão e agora do crime de inundação. O que é crime de perigo concreto e coletivo? O que é crime de perigo concreto e coletivo? Tá joia? Pessoal, nós estamos encerrando mais uma aula. Hoje nós vimos o crime de inundação. Estamos finalizando o estudo dos crimes de perigo. Tá? Na próxima aula nós entrarmos em outra matéria. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.